Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni Cross e esse é o Comando Literário. Um samurai deve ter, antes de tudo, desde o primeiro dia do ano novo até a noite do último dia do ano, de que um dia ele vai morrer. Esse pensamento deve nortear todas as ações e a conduta de um samurai, um verdadeiro samurai, e essa reflexão ela deve ser praticada todos os dias, né, como o início desse livro já diz, e ela vai nortear principalmente a qualidade de vida do guerreiro samurai, como ele vai se relacionar com as pessoas, com os seus parentes próximos, com os seus aliados, com os seus combatentes, com os seus suceranos, seus mestres, e em como ele vai disciplinar seus atos, seu treinamento, seu aperfeiçoamento, seja em qual atividade física, de trabalho, qual labuta ele for praticar, e mesmo no exercício militar, em como ele vai disciplinar o treinamento dele, o aperfeiçoamento dele, o condicionamento físico e o condicionamento psicológico, o principal fator que vai determinar se o samurai ele vai ser inabalável diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, ou como ele vai chegar no resultado esperado e como ele vai vencer. E fazendo um parênteses aqui sobre essa reflexão da inevitabilidade da morte, é curioso, né, que boa parte das pessoas tem medo de pensar na morte, de pensar como será que eu vou morrer daqui a quanto tempo, o que vai acontecer, em que contexto, em que circunstância que vai ser, se vai ser por causa de alguma doença, de algum acidente, de alguma intervenção externa que vai ceifar ali minha vida, que vai dar um ponto final. É curioso. E quando um guerreiro, no contexto desse livro Bushido, quando ele devota a sua vida, além de todas as situações em que ele tem que desenvolver os aperfeiçoamentos físicos, psicológicos, para levar a cabo as obrigações que ele tem que fazer. É curioso pensar que um samurai, num ambiente de morte, de combate diário, constante, em que a vida dele pode ser ceifada no fio da espada, ou na ponta de uma espada, de uma lança, de uma flecha, ou ele pode ser, sei lá, pode morrer de infinitas maneiras, e ainda assim ele tem que pensar, ele tem que refletir que o momento que ele está pode ser o último, em que a maneira ali como ele está se portando, o treinamento dele, quando ele deita, quando ele acorda, pode ser o último momento, um momento que ele pode estar vivo e que a morte está um sopro de respiração além. A gente trazendo isso para a gente é curioso, né? Porque antes, quando eu era mais novo, eu pensava muito na morte, em como que eu ia morrer, que sensação que é, né? Quais são o sentimento ali, e as emoções ali que norteiam o momento da morte é curioso. E não só lendo isso, mas também a partir da leitura desse livro a gente passa a amadurecer mais e a morte deixa de ter aquele peso psicológico. E para mim, né, pessoalmente, é uma curiosidade em saber o depois, em qual natureza que vai ser. Se há uma natureza espiritual um pouco mais filosófica, um pouco mais extensa, ou se há uma materialidade que vai chegar a um fim orgânico e que não vai ter um aspecto espiritual. É curioso, abre brecha para um questionamento e que não é o foco do vídeo, mas é interessante como a reflexão desse tema, desse pensamento, pode dar um fio que pode abrir várias outras reflexões e, de uma certa forma, pode fazer a qualidade de vida melhorar dentro desse contexto, né? Se eu passo a todas as minhas ações, dia após dia, eu acordar, eu trabalhar, eu interagir com a minha família, com os meus amigos, pensando que a morte está a um passo de distância e que o que eu estou fazendo ali pode ser a última vez, eu vou fazer com maior qualidade, eu vou interagir melhor, eu vou tentar evitar uma briga, uma discussão, uma situação negativa, e eu posso aproveitar ao máximo a experiência que eu tiver imerso ali. É interessante pensar nisso. Esse livro, eu trago para vocês hoje o livro Bushido, um compêndio de um código de condutas militares que norteiam um samurai
E esse livro ele foi intensificado num contexto histórico do Japão em que a utilidade do guerreiro samurai estava sendo questionada diante de uma época de paz, né, que o shogunato Tokugawa proporcionava para o Japão daquela época, em que ele se abria comercialmente, uma nova casta social de comerciantes ganhava força e a utilização militar dos samurais passava a ser questionada. Numa época de paz, como que seria a conduta de um guerreiro, né, que devotava sua vida para o combate marcial. E dentro desse contexto, Daidoshi Yuzan, ele reúne as principais características da conduta moral desses guerreiros samurais em um livro que passa a ter o nome Bushido, né, o caminho do samurai, o código do samurai. E nesse livro, Daidoshi Uzan, um samurai também, um estrategista militar e principalmente um filósofo, ele reúne essas informações e ele passa a questionar de uma forma bem crítica, né, a conduta e como que um samurai deve manter a sua vida, a sua conduta moral, a sua conduta pessoal, suas ações, como que ele deve viver nesse contexto. E a gente é apresentado a todo um conjunto de virtudes, as 7 principais contam nesse livro, mas várias outras norteiam essas 7 centrais. Basicamente ele vai falar da honra absoluta, onde você deve devotar a sua vida, e se preciso for, você tem que chegar no ápice, que é fazer o ritual de Harakiri para restaurar essa honra perdida diante de uma atitude vergonhosa que o samurai passou. Ele vai falar também da justiça, da integridade, da honestidade e sinceridade, principais virtudes na afirmação da palavra, a empatia, o respeito. Filmes dessa atmosfera de samurai, várias obras-primas foram criadas. A gente tem aqui o Sete Samurais de Akira Kurosawa, de 1954, tem o Trono do Machado de Sangue, de 1957, tem a Fortaleza Escondida, de 1966, uma correção, pessoal, a Fortaleza Escondida, de 1958, também do Akira Kurosawa. De 1966 é a Espada da Maldição, do Kihachi Okamoto. Tem Sete Ronins, tem O Último Samurai, de 2004, temos Vagabond, tem mangá Ronin, excelente mangá, e diversos outros materiais foram produzidos em várias mídias, sempre enaltecendo essas características que norteiam a conduta desses guerreiros. E é importante frisar também que, apesar da crítica que o Daidoji Uzan ele aborda nesses capítulos, né, que compõem esse livro, ele enfatiza a importância do desenvolvimento intelectual também, apesar do lado marcial do guerreiro. Em contrapartida, em época de paz, ele deve desenvolver suas capacidades intelectuais, literatura, a leitura, né, dos textos clássicos, a dominação da escrita, da arte da escrita, né, linguística, até o chá, a tradição do chá, né, bem conhecido na cultura europeia, também era desenvolvido no Japão feudal. Então a gente vê que, apesar da brutalidade do ambiente em que eles estavam inseridos, eles também tinham uma consciência intelectual bastante avançada para o tempo. A leitura desse livro, apesar do livro ser um livro relativamente pequeno, a leitura dele é um pouco difícil, um pouco cansativo, mas vale a pena. Ela vai, mesmo no século XXI, né, o ambiente que a gente está, esse livro é bastante atual nas virtudes que ele enaltece, que ele enfatiza, e é uma leitura excepcional. Ela vai mudar a sua forma de ver o mundo, sua forma de refletir sobre a vida, sobre a morte, sobre questões fundamentais, né, de relacionamento pessoal, até mesmo no ambiente de trabalho. Você pode adaptar isso para qualquer ambiente, qualquer situação que você tiver imerso. É uma leitura boa. Ela vai demandar algumas pesquisas paralelas para compreender o contexto histórico que norteia esse livro, mas é uma leitura excepcional. Tem diversas outras leituras do ambiente oriental. A gente tem
os Cinco Anéis, a gente tem o próprio Arte da Guerra, tem outros, Musashi, e apesar de ser uma leitura voltada mais para um ambiente um pouco militar, que era a época, e o próprio autor também era um estrategista militar, é uma leitura que vai agregar muito e eu recomendo, enfatizo a leitura desse livro. E alguma coisinha um pouco mais difícil que tiver ali, abre uma aba no Google, pesquisa, vai enriquecer um pouco mais seu vocabulário, vai enriquecer um pouco mais sua forma de refletir sobre a vida. É isso, queria trazer para vocês esse livro. Demorei um pouco para ler, confesso, foi um presente de um amigo, Adriano Drix, valeu. E esse livro aqui, com certeza, ele vai te agregar muito. É uma leitura, dependendo do seu ritmo de leitura, uma leitura prazerosa, sim. É isso, galera. O vídeo de hoje era sobre o livro Bushido, de Daidoshi Ryuzan. E é isso, galera. Vou convidar vocês a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a comentar, compartilhar, indicar algum vídeo, alguma resenha para ser feita. E vamos fortalecer o canal. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tudo de bom.